você teve um questionamento, assim como você já teve o questionamento na época com o Gevaert, com os militares para conseguir documentos comprovando algo naquela região de pesquisa dos próprios militares? Boa pergunta. Olha, no intervalo de tempo, justamente que eu encerrei a primeira fase da pesquisa e antes de começar a segunda fase de pesquisa, que aí eu não falei o ano ainda, foi 1999, tá? Um pouquinho antes do meio do ano, quando faltavam 2, 3 meses aproximadamente para minha filha nascer, né? Essa que a gente conversou, que hoje já está formada em veterinário, eu recebo, aí eu estava morando de volta ao Rio, no Flamengo, eu recebo um telefonema de uma pessoa que eu não conhecia, que disse que era um técnico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu conheço gente do INPE, já conhecia, mas de São José dos Campos, da sede de São José. E ele disse, não, eu sou de Cachoeira Paulista. E aí ele me contou a seguinte história, né? Isso está no livro. Quem leu, como o Riba, sabe dessa história. Eu vou falar agora. Ele chegou e disse o seguinte para mim, ele estava na região da Serra, ele estava ligando para mim do telefone do Denilson, do posto telefone, que na época funcionava lá com o Denilson, ainda com a família dele em 96, né, que foi o ano que a minha filha nasceu. E ele disse o seguinte, tinha conversado com ele e que tinha ouvido falar, o início do papo foi o seguinte, eu ouvi falar que você conhece muito bem a região. Ora, tudo bem, eu conheço muito bem a região, conheço, mas se o problema dele era só falar com alguém que conhecesse muito bem a região, tinha lá morador de 100 anos, talvez, que ele conversar brincando um pouco. Mas aí ele em seguida falou o seguinte para mim, porque o INPE, a sede lá de Cachoeira Paulista, tinha recebido, aí o INPE em geral, mas seriam eles que iriam tocar o projeto, tinham recebido um apelo, um pedido oficial da Agência Espacial Americana, NASA, para que desenvolvesse um projeto na região da Serra da Beleza, reparem bem, os detalhes vão vir em seguida, para resolver um mistério que estava em curso a partir das tentativas de documentação fotográfica daquela região da Serra por satélites da NASA. Aí ele eu quis saber mais detalhes, ele foi falando, aí ele explicou, não era a região como um todo. E aí ele me disse, é como se um determinado ponto da região da Serra, e ele sabia que ponto era esse, ele ia me dizer em seguida, não se deixasse fotografar. Aí ele logo acrescentou o seguinte, né? Porque ele sabia que eu ia continuar as perguntas, e ele falou, as palavras dele foram as seguintes, nós aceitamos essa solicitação de colaboração, vamos montar uma equipe para investigar em loco a região da Serra da Beleza, mas ele não falou de OVNIs, não estava falando de OVNIs ainda, ou ele estava falando simplesmente de um ponto que não se deixava fotografar, né? Essa era uma lacuna no processo de geração da fotografia em termos já que a NASA trabalhava. Aí ele disse o seguinte, a NASA não nos dá o pulo do gato. E ele falou literalmente, a gente não sabe ainda nem o que vai levar para lá de equipamento. Porque a NASA não nos dá o pulo do gato. Aí eu quis saber o que ele queria dizer com isso. Ele me disse, ela não disse, por exemplo, se essa dificuldade para fotografar esse ponto do espaço, da órbita terrestre, é com uma máquina ótica comum, né? Na banda infravermelha, alguma faixa do infravermelho, do ultravioleta, ou seja, não nos deu, e nem que tipo de satélite, mas que estavam querendo que a gente tentasse descobrir. Aí o papo continuou em outros dias, aí ele me convidou para participar, eu falei logo para ele, olha, agora nas próximas semanas eu não vou poder, entre aspas, mudar para a Serra de novo, porque minha filha vai estar para nascer, mas depois, minha filha ia nascer em agosto, como nasceu no dia 7 de agosto, depois eu vou estar disponível, será um prazer, né? Aí ele disse, não tem problema, porque a gente só vai desenvolver isso dentro de alguns meses. Eu estou aqui agora para conhecer a região mencionada pela NASA, né? E aí nos papos no dia seguinte, né, eu cheguei para ele e perguntei que ponto era esse.
se ele tinha as coordenadas para me passar. Porque eu estava desconfiado, que eu sabia que ponto era esse naquela época, né? Aí ele disse que tinha as coordenadas, mas que as coordenadas estavam no INPE, e ele, naquele dia, a gente estava se falando pelo telefone da residência dele. Isso já, resumindo bem a história, já dias depois, né? Aí eu também perguntei para ele o seguinte, ele falou que depois me daria as coordenadas. Eu perguntei para ele o seguinte, se existiam outros pontos no Brasil em que, segundo a NASA, esse tipo de anomalia estava acontecendo, né? Aquele dia eu estava com a intuição, ou raciocinando rápido, eu acho. Aí ele me disse o seguinte, que tinham sim outros pontos. Aí eu comecei a citar algumas outras áreas de incidência. Citei Quixadá, tá? As Chapadas, né? Quixadá no Ceará, né? Citei a Chapada dos Veadeiros, a Chapada Diamantina, citei, que mais? A região de Poranga. Chapada das Mesas. Né? Tá? A Serra do Cipó, né? Em Minas Gerais, né? E aí eu senti que ele apresentou um baque com o que eu falei. Como se eu estivesse adivinhando os pontos, né? Pelo menos alguns desses. E aí ele confirmou sim, né? Aí ele quis saber de onde que eu estava tirando aquilo. Eu falei, são áreas de incidência. Fazenda São José, né? Fazenda São José. Aí outro dia, né? Que a gente começou a conversar, a hora da casa dele e a hora do INPE. O dia que ele tinha que antecedeu, na verdade, iria anteceder supostamente a passagem das coordenadas. Aí, nesse dia que ele falou que no dia seguinte me daria, parece que eu estava adivinhando também, nesse outro dia, o que ia acontecer, né? Quando ele falou que não tinha as coordenadas em casa, tá? Eu perguntei, mas faz uma coisa, né? Me passa orientação em termos de distâncias e de direção dentro de uma visão por quilômetros, em relação à parte urbana de Santa Isabel do Rio Preto, porque ele já tinha dito que era no distrito de Santa Isabel, não era do lado da Serra de Conservatório. Aí ele me deu a distância aproximada e a direção. Quando ele me deu, exatamente aí o que você falou, Riba, né? A fazenda, né? A fazenda São José, onde existe o tal quilombo, né? Eu não falei para ele que eu sabia, porque eu falei para ele o seguinte, eu tinha certeza que ele não estava falando tudo que ele sabia para mim, então eu não era obrigado a falar tudo que eu poderia acrescentar, pelo menos naquele momento, até que eu não tinha nem encontrado com ele diretamente, e nunca encontrei, porque a coisa não foi para frente. Vou dizer por quê. Resultado, no dia seguinte, desde o dia seguinte, eu não consegui mais falar com esse personagem. Nem em casa, não me atendia e nem no INPE, né? Aí eu pedi a um amigo meu do INPE de São José, um amigo pessoal, né? Bem posicionado lá na época que era, né? E hoje ele já está fora do INPE, inclusive. Eu contei a história toda para ele. Eu falei, dei o nome da pessoa, falei, vê o que está acontecendo. O cara agora sumiu, contei a história toda para ele, né? Aí ele, logo, 2, 3 dias depois, me voltou com a história. Que não só o sujeito, mas toda a equipe dele, que supostamente iria participar dessa investigação, tinha acabado de entrar e conseguir a tal da demissão voluntária do INPE. Nossa. Naquela época que o governo federal estava tentando enxugar o funcionalismo público, né? E ele me disse que ele conseguiu falar com a pessoa, né? Como chamar com esse informante, e que ele tentou minimizar para esse meu amigo pessoal tudo aquilo que ele tinha me dito e tudo mais, né? Ou seja, eu tenho certeza, a pergunta foi em relação a militares, mas eu tenho a certeza que o que acontece lá na Serra, e não é só na área já, apesar da gente ter tido essa área como destaque inicial lá do Quilombo, da Fazenda São José, é coisa que não é do conhecimento de nós, ufólogos. A Força Aérea, depois do Exército, não fazia acampamento, mandava gente lá para o Alto da Serra, que aí chamavam menos atenção, faziam vigílias, depois saíam fora, né? Agora, objetivamente, nenhum militar
me falou de maneira objetiva nada em termos de uma investigação ou conhecimento por pesquisa da parte deles lá. A gente sabe que isso aconteceu, mas dentro desses meus informantes de outras áreas, Varginha, Operação Prata, etc., a gente não tem nada desse tipo parecido.